Agora que temos todas as APIs desenvolvidas, nós precisamos levar essas APIs desenvolvidas do ambiente de teste para o ambiente de produção. Quando isso acontece, as requisições, seja através do Postman ou através de qualquer outro software, ela tem uma mudança, que no caso é a autenticação. Na base de produção, todas as requisições têm que ser autenticadas por questões de segurança. Então, existe uma diferença na requisição que precisa ser adotada para que a requisição chegue ao Proteus de forma autenticada. Na base de teste, a gente trabalha com a autenticação desabilitada justamente para facilitar tanto o desenvolvimento quanto os testes das APIs. Para habilitar a segurança, essa autenticação, a gente vai no appserver.ini do ambiente REST, e nessa chave HTTP REST é necessário mudar o security de 0 para 1. O 1 significa que a autenticação está habilitada e ela vai ser exigida em qualquer requisição. Aqui no Postman, nós estamos com a autenticação desabilitada, mas aqui no Postman, se tentarmos consultar um pedido, ele retorna aqui a informação com os pedidos. A partir do momento que a gente habilita a autenticação, o Postman vai começar a exigir que as requisições sejam autenticadas. Então, ao fazer um envio aqui, ele provavelmente já vai retornar a informação de que a autenticação precisa ocorrer. Ela demora um pouquinho para ser aplicada, mas a partir do momento que mudamos lá no servidor para security igual a 1, a autenticação passa a ser exigida, e habilitar essa segurança não exige que o serviço do ambiente REST seja reiniciado. Ele demora um tempinho para reconhecer o comando, mas não tem necessidade de reiniciar. A autenticação no Proteus ela pode ser feita de duas maneiras. Uma delas, que é a recomendada pela TOTUS, é utilizar uma API padrão, onde a gente faz um post na URL base do servidor, que é o IP porta/REST, e aí a gente chama um endpoint chamado API/OAuth2/v1/token. Na URL, nós precisamos passar alguns parâmetros chamados de query params. O primeiro parâmetro que nós vamos passar é a gente tem que informar interrogação, que significa que estamos passando um query param, e vamos informar aqui o grant type igual a password, que significa que nós estamos solicitando uma autenticação através de usuário e senha. Em seguida, colocamos aqui o e-comercial, que significa um segundo parâmetro que estamos enviando. Esse parâmetro vai ser o username, que é o nome do usuário, mesmo usuário que está lá no configurador. Então, eu vou utilizar o meu usuário aqui. O último parâmetro que temos que passar, utilizando também aqui o e-comercial, é o password, que é a senha desse usuário que está lá no configurador. Então, vamos fazer aqui um teste. Ao clicar em enviar, a API ela vai retornar um token, que é esse Access Token, que é utilizado para fazer as requisições de forma autenticada. Esse token ele tem um tempo para expirar, que é de 3.600 segundos. Então vamos pegar esse token aqui, sem as aspas, e nós vamos utilizar ele na requisição da nossa API GET que nós desenvolvemos. E aí, para habilitar a autenticação, aqui no cabeçalho no header, nós temos que adicionar a chave chamada authorization, e aqui em valor nós vamos informar a palavra bearer, espaço, seguido do token que nós vamos colar aqui. O fato de colar o token aqui significa que o Proteus vai entender que o usuário está autenticado pelo usuário. Então vamos dar um enviar, e a partir desse momento ele retorna os dados do pedido. Caso o usuário não tenha lá no configurador o acesso à filial ou acesso ao módulo específico, essa autenticação também vale aqui. Essa autenticação também vale para fins de gravação de logs de auditoria. Então, se for incluído um registro numa tabela que está sendo auditada, ele vai gravar o nome do usuário que está autenticado, mesmo sendo através de uma API. Então, além da segurança, a gente tem esses outros recursos de questões de auditoria de registros que são incluídos ou modificados dentro de alguma tabela do Proteus. Um segundo modelo de autenticação é onde nós descemos um pouco o nível de segurança, então existe uma brecha para quebrar essa segurança,
mas também é uma possibilidade caso o sistema que vá consumir a API do Proteus não suporte esse primeiro modelo que foi apresentado. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou utilizar aqui como exemplo esse site base64encode.org. Nesse campo aqui, nós temos que informar o usuário, dois pontos, a senha, exatamente nesse formato. Quando clicamos aqui em Encode, ele vai gerar um token. Esse token pode ser gerado tanto através desse site, ou você pode utilizar uma função dentro do Proteus chamada encode64, onde você vai chamar encode64 e vai passar no primeiro parâmetro dessa função o usuário, dois pontos, a senha, exatamente no formato que nós informamos aqui. E ele vai retornar o mesmo conteúdo para vocês. Esse conteúdo aqui vai ser a nossa autenticação. Então eu vou copiar, vou voltar aqui para o Postman, vou enviar a requisição sem autenticação, só para a gente confirmar que não está aceitando. Agora, para autenticar, nós vamos informar novamente a chave authorization e em valor nós vamos informar basic, espaço e o token que foi gerado. E vamos dar um enviar. Autenticando dessa forma também funciona. Então, caso o sistema esteja limitado a funcionar somente dessa maneira, essa também é uma camada de segurança que possui uma brecha. A brecha, que eu vou mostrar agora, é que esse token ele pode ser desconvertido. Então, clicando aqui nesse mesmo site Base64, a gente clica aqui na opção Decode, copiamos o token e colamos o token aqui. Quando clicamos em Decode, ele faz o processo inverso, revelando o usuário e senha. Por isso que existe essa brecha de segurança. Por dentro do Proteus também é possível fazer o mesmo processo, utilizando a função chamada Decode64. Ela também vai fazer o mesmo processo simulado aqui no site. Então, caso você vá fazer alguma autenticação, o recomendado é utilizar a API padrão da TOTOS, que renova o token de tempos em tempos e traz uma segurança a mais. Caso não seja possível, pode descer o nível e utilizar o outro modelo de segurança que tem suas fragilidades, mas ainda assim é um modelo de segurança que pode ser muito útil. E dessa forma a gente não deixa as nossas APIs expostas para que qualquer sistema faça uso mesmo sem autorização.